Irmãos, eu gostaria de fazer menção desse aviso. A gente entendeu a importância de fazer isso. As meninas da parte do departamento entendeu a importância de a gente avisar que nós temos autistas na nossa igreja, que às vezes, por não conhecer, por não saber, talvez você possa olhar uma criança que está correndo dentro da igreja e achar que a mãe que toma conta, mas não é isso. Então, que isso seja compreendido e que nós possamos entender e amar com compreensão. Amém? Então nós procuramos as mães que nós sabemos que o filho tem a questão do autismo, conversamos com ela antes para saber se as mães tinham alguma coisa, algum sentimento contra a gente colocar isso. Pelo contrário, todas as duas mães nos aprovaram, falaram: poxa, pastor, que bom que você vai fazer isso, porque isso é uma educação que a igreja precisa ter. Então, vez por outra você vai ver esse aviso aparecer, que é para a gente manter esse entendimento, e para quem estiver visitando também, ver a criança correndo e entender que a gente tem um autista aqui na igreja. Amém? Traz um pouco de água para mim, Márcia, por favor. Bom, a gente está dando continuidade a uma série de mensagens que a gente tem falado sobre preparando-se para a batalha final. A gente tem entendido que o tempo está diminuindo, obviamente, cada dia que passa um dia menos, mas não nesse sentido, no sentido de que nós temos percebido, nós temos visto, nós temos acompanhado fatos que têm sido alinhados com o anúncio do fim. Então, nós entendemos que precisávamos começar a trabalhar um pouco mais isso, e se a gente precisar daqui a um tempo voltar a essas mensagens, a gente vai voltar e a gente vai falar novamente sobre esse assunto. Então a gente tem batido um pouco nessa tecla e vamos continuar. Hoje eu não vou terminar o que eu deveria ser, eu não vou falar sobre todos, vou falar só sobre alguns. Vai ficar faltando ainda outros itens da armadura. Mas para a gente iniciar, abra a sua Bíblia em Efésios 5. A gente vai ler o versículo 15 e 16. Obrigado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente, há 2 semanas atrás, há 2 domingos atrás, a gente começou a falar sobre esse assunto. E a gente, para que a gente possa ter entendimento da completude e da importância desse assunto, a gente falou sobre a importância de remir o tempo. A gente debateu, a gente trouxe luz sobre a importância, e hoje foi um dos assuntos também da nossa classe bíblica, a importância de você ser um portador da palavra de Deus, investir a sua vida, investir mais, investir tudo e procurar a tempo e fora de tempo sempre estar se posicionando e se utilizando de todo o tempo que você tem para poder anunciar a vinda do Cristo, a vinda de Jesus, a volta do Senhor Jesus. Então, falamos e batemos sobre a questão de remir o tempo, investir no tempo, não gastar o seu tempo naquilo que não é importante, não passar mais tempo fazendo coisas da sua própria vida, mas investir a sua
investir o seu tempo enquanto jogando bola. Você pode ir numa pescaria e você pode falar do amor de Deus numa pescaria. Porque às vezes a gente fala sobre isso, a pessoa pode dizer assim, então eu não posso mais nada. Não, não é disso que a gente está falando. É entender que a todo tempo você é um portador. A todo tempo você pode, a todo tempo você tem a habilidade e a capacidade de anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós também desdobramos o dia mau. O texto fala em Efésios 5. O que é o dia mau? O dia mau, a gente resumiu o dia mau em tudo aquilo que me tira da presença. O dia mau é toda a afronta que me rouba de Deus. É tudo aquilo que pode fazer com que eu perca o foco, eu perca o alinhamento de estar na presença. E desdobramos essa questão do dia mau, porque muitas vezes nós passamos por circunstâncias que não foi Deus que promoveu. E eu chego a arriscar que nem o diabo. Somos nós. Eu costumo brincar que às vezes a gente passa na rua, o diabo está sentado no edifício e fica assim, tudo eu, tudo eu. A gente faz as coisas, a gente faz as nossas semeaduras, nós fazemos as nossas escolhas, nós não perguntamos para Deus, nós não buscamos a centralidade da palavra e depois a gente quer colocar a culpa no diabo. O dia mau não tem nada a ver com a minha semeadura errada. Isso não é o dia mau. Se você for um discípulo, quanto mais, e mesmo que você venha a errar, você vai ser corrigido pelo Espírito Santo. E ele vai trazer você para o alinhamento dele de novo. Escute isso. Talvez você, numa conduta, você possa ter um deslize. Deus é bom. Ele é misericordioso. Diferente de você escolher aquilo que você quer para a sua vida, semear, sabendo que aquilo que você está fazendo está contra aquilo que a palavra de Deus diz. Isso não é dia mau. Isso é fruto da sua semeadura. E depois disso, nós chegamos em Efésios 6. Abra aí sua Bíblia agora, Efésios 6, a partir do versículo 10. A gente vai fazer uma leitura contínua e depois a gente vai começar a desdobrar um pouco isso. Que foi a mensagem da semana passada, quando nós falamos sobre o capacete da salvação. E, irmãos, é impressionante como essa semana os irmãos foram atacados na mente. Foi muito providencial pregar domingo passado sobre o capacete da salvação. Muitas pessoas me procuraram. Muitas pessoas foram alvejadas, foram atacadas em seus pensamentos, inclusive o pastor Cruz Barros. Então, compreender o capacete da salvação foi de suma importância. Quanto ao mais? Por que quanto ao mais, irmãos? Ele vem dissertando aqui sobre tudo que é relacionamento. Ele fala de relacionamento de pais, filhos, esposa, marido, patrão, servo. Ele engloba tudo aquilo que nos leva a uma questão social. Ele vai falar de todos os âmbitos sociais das nossas vidas. Dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu trabalho, com o seu patrão, ou você empregador. Tudo aquilo que a gente vive no cotidiano, ele vai trazer em Efésios antes desse momento. E depois, quando ele chega aqui, ele diz assim, numa leitura atualizadíssima, para você entender o que você vai enfrentar lá, você precisa compreender como é que você vai se posicionar aqui. Então ele está dizendo assim, fulano, lá na sua casa com seu marido, ciclana, lá no seu trabalho, Beltrano, lá com o seu vizinho, e ele vai dizer que socialmente a gente vai enfrentar problemas e questões, e aí ele chega aqui em Efésios 6, versículo 10, ele vai dizer assim, quanto ao mais, para a gente suportar aquele dia a dia, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder
ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E aqui ele vai falar de dia mau novamente. Ele falou lá no capítulo 5, e aqui ele vai falar novamente, que o dia mau vai bater a tua porta. O dia mau vai bater a minha porta. Só que aqui agora ele está sendo claro, o dia mau é uma batalha espiritual, que eu e você precisamos ter compreensão e entendimento para estarmos prontos para enfrentar isso. Para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que lhe seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. O mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. A gente precisa compreender, a gente precisa entender tudo que envolve essa questão. Precisamos lembrar esses pontos que foram falados inicialmente, da questão de remir o tempo, entender o dia mau, e aí depois aqui ele vai falar algumas coisas que nós falamos na mensagem passada. Revestir-se. Revestir-se quer dizer vestir novamente. Revestir-se quer dizer colocar sobre. A gente está tentando viver uma vida com Deus sem a devida proteção. Ele vai trazer aqui esse conceito de batalha, de guerra, porque era um conceito que se entendia plenamente naquela época. Era o contexto histórico da época, mas não é diferente dos nossos dias. Você levanta todo dia para uma nova luta, para uma nova batalha. Você enfrenta todos os dias circunstâncias que vão tentar derrubar você. É uma luta. Só que o texto vai dizer que a nossa luta não é contra o corpo, o sangue, a pessoa em si. A nossa luta é espiritual, e eu entendo que quando a gente passa a compreender isso, as nossas ações começam a mudar. Você já fez a leitura de quando a sua esposa não está sendo vigilante? E aí você fala assim, mozinho, vigia. Ou quando ela vira para você e fala assim, mozinho, vigia. Você não está sendo vigilante. Esse momento é quando eu percebo que a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue. Não é a Sônia, não é a atitude da Sônia, mas é uma falta de vigilância da parte dela, e talvez naquele momento ela está sendo enredada por circunstâncias, ou vice-versa. Por vezes ela puxa a minha orelha, varão, vigia na terra. É só comigo que acontece isso, né? Só eu e você, né, Luzinho? O resto da igreja está todo mundo flutuando. Revestir-se quer dizer vestir, colocar novamente. Então eu entendo que nós precisamos ter uma vigilância. O texto vai dizer que todo dia a gente tem que se posicionar, porque aquele dia é um dia mau, e amanhã pode ser outro dia mau também. O texto vai falar em manter-se firme. Às vezes, como pastor, a gente
Então, talvez, hoje, você vai fazer uma leitura diferente de quando algumas coisas começarem a acontecer na sua casa. Você vai olhar e falar assim, como diz a Rosa, estou te vendo aí. Estou te vendo aí. Estou vendo o teu rabinho no canto escondido. Pode meter o pé, pode sair. Porque a nossa luta é no campo espiritual, irmão. E aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, que coisa difícil. Eu tenho que aturar desaforo. Eu tenho que aturar mau humor. Eu tenho que aturar, seja lá o que for que você quiser colocar aí. Eu tenho que compreender isso como uma questão espiritual que está me afrontando. Sim. Sim. E se você entender isso e se posicionar nessa leitura que a gente está falando hoje, a armadura de Deus vai ser perfeita para você vencer isso. A questão é que nós somos muito carnais, e não carnais aqui, e não no sentido de não sermos de Deus ou não sermos separados. Nós vivemos muito num mundo que nos conduz o dia inteiro em acordar, escovar o dente, tomar um café. A gente vive muito num âmbito naturalmente falando carnal. E quando as coisas espirituais começam a acontecer, a gente não tem o entendimento. A gente não tem a compreensão do que está acontecendo. E a gente acha que é desaforo do marido. A gente acha que é birra da esposa. E a gente não faz a leitura no ambiente correto. A outra questão, antes de a gente entrar nos itens da armadura, ele vai ser muito claro para dizer o seguinte, que nós devemos usar toda a armadura. E aí eu expliquei isso na semana passada. Falei sobre a importância de você estar totalmente revestido com a armadura de Deus. O que é o revestimento da armadura do soldado quando vier para a guerra? A gente vai desdobrar todos eles. Eu iniciei falando do capacete da salvação, porque eu compreendo, essa foi uma questão pessoal, pastoral minha, de começar pelo capacete, apesar de não ser o primeiro item. Porque eu entendo que quando nós conseguimos manter a nossa mente reservada em Deus, todas as demais ações e reações vão ser condicionadas a uma vida separada a Ele. Você está comigo? Você está conseguindo entender? Então, vamos voltar para o soldado, para o guerreiro, para aquele que está no meio de uma batalha. Eu fiz menção do filme do Soldado Ryan. Tem uma cena do filme do Soldado Ryan que eles estão no front e o tiro está comendo solto e daqui a pouco uma pessoa toma um tiro no capacete. Ele está lá, daqui a pouco, pim! Ele toma um susto porque o projetil bateu no capacete dele. O que ele faz? Ele tira o capacete para olhar. Quando ele tira o capacete para olhar, a cena mostra ele tomando um tiro de novo, só que agora sem a proteção, e ele morre. Não dá para ir para essa guerra sem capacete. Não dá para tirar o capacete. Não dá para ser negligente na utilização desse artefato. Então eu tenho que se munir de proteger os seus pensamentos, de resguardar a sua mente em todas as circunstâncias. É o primeiro item que eu escolhi falar. E um capacete romano, diferente do capacete de uma moto, ou de um capacete das guerras atuais, que só pega essa parte, ele revestia a cabeça toda do soldado. Porque a gente entende que além de resguardar a mente, a fonte receptora das informações são os seus olhos e seus ouvidos. O que é que você está fazendo com os seus olhos? Aqui você está emprestando os seus ouvidos. Porque é a forma que o inimigo tem alvejado a gente. Através daquilo que nós temos visto, através daquilo que nós temos ouvido e através daquilo que nós temos anunciado. A palavra
palavra de Deus vai dizer que a boca fala o que está cheio do seu coração. Se os seus olhos estão vendo pornografia, o seu coração vai ser pornográfico. Se os seus ouvidos são ouvidos emprestados para fofoca, a sua boca vai ser uma produtora de fofoca. O que é que você está fazendo? Se você diz que vestiu o capacete da salvação, os seus olhos são santos, os seus ouvidos devem ser ouvidos para ouvir a sintonia do Espírito Santo. Diga não para tudo aquilo que te afasta, diga não para tudo aquilo que te leva para o dia mau. O que me leva para o dia mau é tudo aquilo que eu permito entrar na minha alma através dos meus olhos. A palavra de Deus vai dizer que os olhos é a janela do corpo. Então, o capacete da salvação, ele traz a convicção de quem você é em Cristo. O capacete da salvação, ele resguarda a minha mente em Cristo Jesus. O capacete da salvação protege os meus olhos e os meus ouvidos para que eles não venham ser feridos pelo pecado. E através dessa produção, desse resguardo, através da utilização desse item, você começa a trazer saúde para o seu corpo físico e para a sua alma. Por que capacete da salvação? Todo o processo se dá na tua mente. Todo o processo se dá na minha mente. Corpo, alma e espírito. Eles estão constantemente ligados uns aos outros. Não se alimenta a alma sem que isso venha trazer um reflexo para o corpo físico. Você já ouviu falar em doença psicossomática? Começa a alimentar seus olhos de amargura. Começa a assistir muita notícia ruim. Começa a se encher de coisa que não é produtiva. Você vai converter a tua alma. Então, nós somos alvo disso. Não se alimenta o corpo sem ter um desdobramento na alma. E o mais importante, nosso espírito está diretamente entremeado a tudo que pensamos e fazemos. A Bíblia vai dizer que existe uma batalha entre o espírito e a carne. A alma está no meio. Se eu alimento a minha alma com as coisas de Deus, eu trago saúde espiritual para a minha vida. Se eu alimento a minha alma com as questões desse mundo, a Bíblia vai dizer que eu vou colher a morte eterna. Manter nossa cabeça protegida com as convicções da salvação é manter os nossos olhos, ouvidos e bocas alinhados com a certeza que você tem que ter em Cristo, na tua salvação. Romanos 12, versículo 1 e 2. O escritor de Romanos vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que quer dizer culto racional? Você cultua a Deus hoje, cultua a Deus amanhã, cultua a Deus depois de amanhã. O seu culto, ele é racional, ele é diário, ele é constante. Então ele vai dizer que todos os dias eu preciso santificar a minha vida em busca de ter uma vida de mudança e transformação, de oferecer a Ele algo racional e inteiro, sem ser permissivo a ter o meu culto arranhado pelas circunstâncias dessa vida. E não vos conformeis com este século ou com este mundo. E aí ele vai dizer assim: transformai-vos pela renovação dos seus pensamentos, da sua mente,
de tudo aquilo que você tem se alimentado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que eu tenho aqui? Tirar o capacete, encostar o capacete, deixar ele igual o motoqueiro faz, às vezes fica na meia boca assim. É você ser permissivo a não se enquadrar na necessidade de uma renovação diária da sua mente, uma transformação daquilo que ele tem para a sua vida, porque o texto vai apresentar uma condicional e ele vai dizer para mim e para você, eu e você, nós só experimentaremos o que é bom, agradável e perfeito de Deus se nós entendermos esse alinhamento. O santo e profano não habita no meio. Manter os nossos pensamentos renovados em Deus é a única forma de mantermos nossa racionalidade na serventia. Vou repetir. Manter os nossos pensamentos renovados em Deus. Pensar em Deus. Sonhar com Deus. Desejar a Deus. Ter fome e sede, como foi cantado aqui, tudo que é Deus. É a única forma de nós mantermos a nossa racionalidade em servir. É a manutenção do capacete da salvação. Por muito tempo, eu pensei muito na minha vida. Eu fazia as coisas para Deus. Mas eu pensava em mim. Até o dia que Deus falou assim, entrega a tua vida para mim. Deixa eu cuidar da tua vida. Tu faz o seguinte, me serve. Eu tive um problema sério com finanças, irmão. Não porque eu gastava muito, porque eu tinha um pânico de não ter dinheiro para pagar minhas contas. Aí um dia Deus usou uma profeta dele para trazer uma palavra e dizer exatamente isso. Descanse em mim. Era a área que eu tinha dificuldade. Descanse em mim. Entrega a tua vida para mim. Me serve. Que o resto eu vou fazer para você. Ele me fica. Mas vamos lá, vamos seguir com os itens da armadura. Já dei uma passada breve no capacete. O cinto da verdade. O texto vai dizer assim: cingindo-vos com a verdade. A função do cinto é manter a roupa ajustada ao corpo, presa ao corpo. Eu não sei você, mas eu tenho umas calças. Eu não sei se acontece só com você. Eu tenho umas calças, quando eu boto, ela fica justinha no corpo. E aí eu penso assim, não é só botar cinto não, ela está justa. Eu não sei se aquilo depois que esquenta no corpo, se tem um movimento no corpo, ela começa a largar e ela começa a cair. Vez por outra eu não boto cinto. Quando chega na hora, eu tenho que pegar um fio lá e passar o fio aqui, amarrar com o fio, porque a calça fica caindo. Outro dia eu estava em casa com uma bermuda doida dessa, e carregando o negócio. Eu comecei a andar, o short foi caindo, eu fui abrindo as pernas. Não caí, ela ficou rindo. Faltou sim. O cinto ele mantém a armadura presa no corpo. Ele também tem a importância, o cinto do soldado, ele tinha a importância de trazer os seus acessórios pendurados. Então imagina você em meio à guerra, o escudo, a espada, e no cinto, artefatos de guerra, que vez por outra você vai precisar de um deles. E aí daqui a pouco, em meio à batalha, alguém bate a
cinto, ele está ali para te servir. Esse cinto, ele é chamado de cinto da verdade. Não se utilizar do cinto levaria a sua vestimenta a ficar frouxa, desajustada, correndo o risco até de cair em meio aos seus movimentos. Foi o que eu falei aqui agora. Imagina um guerreiro em meio a uma batalha, tendo que se preocupar em segurar a roupa para ela não cair no meio da guerra. Não vai rolar bem. Não vai ser algo fácil. Ou você vai largar a espada, ou você vai largar o escudo para segurar a vestimenta. Não é errado? Ou você vai ficar no meio da batalha. Usar o cinto da verdade. Preste atenção nisso. Talvez você não goste do que você vai ouvir agora. Usar o cinto da verdade é ser permissivo a ser convencido pela palavra. Vou repetir. Usar o cinto da verdade é ser permissivo a ser convencido pela palavra de Deus. Se você está usando o cinto e não quer ser convencido, esse cinto está solto e está largo do seu corpo. A verdade, ela precisa ser ajustada em você. Ela precisa estar presa em você. Ela precisa fazer parte dos seus movimentos. Não dá para ir para a guerra sem você fazer parte da utilização da verdade plena. Mesmo que te convença a não aceitar o que você está ouvindo. Fala uma coisa para você aqui nessa noite. Quem é que ovelha sabe disso? Eu não sou agora. Nessa aí. Né, Letícia? Né, Patrícia? Mas eu te amo. E eu falo a verdade. Porque eu fico por ela. Eu não negocio a verdade. Na verdade, não sou eu que sou ruim. É você que às vezes não quer ser convencido por ela. E ouvir, ser confrontado com a palavra, por vezes não é muito bom. Por que não dizer quase nunca? Então, usar o cinto da verdade é ser permissivo a ser convencido por ela. Usar o cinto da verdade é estar apto a se curvar a ela. Nunca foi por você. Nunca foi por mim, sempre foi por Ele, e ela é imutável. Usar o cinto da verdade é se desvencilhar das suas convicções, para ser convencido por ela. Pastor, isso é muito difícil. Eu nunca disse que ia ser fácil. Nunca falei isso. João 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cinto da verdade vai confrontar você, mas ele precisa estar atado no seu corpo. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Creia na sua verdade. Alimente-se da verdade. E busque saciar-se unicamente dessa verdade, que deve ser sempre soberana sobre nós.
Vestir-se do cinto da verdade é viver a permanência da palavra. Estar mergulhado, ou literalmente mergulhar na palavra, é e deve ser a única forma de conhecê-la e viver esse processo de convencimento. Até porque, irmão, se você não for convencido, se você não tiver vestido desse cinto da verdade, você nunca vai ser convincente. Talvez é por isso que você tem alguns problemas ainda na sua casa, no seu trabalho, porque você não é verdadeiro no cumprimento da verdade. Talvez o Senhor trouxe você aqui hoje para você ser confrontado. Tem dia que você sai com cinto, e tem dia que você sai sem ele. Tem dia que você escolhe expor o cinto da verdade, e tem dia que você prefere tirar e esconder ele e viver a sua verdade. E quando a gente escolhe viver a nossa verdade, a gente está sem cinto. Ninguém é convincente com a sua própria verdade. A verdade liberta. O cinto une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade. Suas palavras verdadeiras estão contidas neste livro. Eu costumo falar o seguinte: se isso aqui não fosse a verdade, ou melhor, se isso aqui não fosse a palavra de Deus, se isso aqui não fosse o manual do fabricante, se fosse um livro, só o fato de eu conhecer esse livro me transforma numa pessoa melhor. Eu passo a ser uma pessoa diferenciada por conhecer e praticar o que este livro diz. Agora, quando eu compreendo que ele, além de ser bom para mim, ele é o green card para me levar para o céu, não viver o livro, não conhecer o livro, não vir para EBD, é falta de sabedoria. Couraça da justiça. Obviamente, a couraça da justiça tem uma importância muito grande também. Ela também tem um papel fundamental na armadura de um soldado de infantaria que vai para uma frente de batalha. A couraça é aquela indumentária que protegia o corpo e ela era estendida até a parte dos joelhos. Ela resguardava toda a parte vital do soldado e suas pernas. Então, essa armadura, a couraça da justiça, numa guerra em que se lutava com espadas, flechas e outras armas de metais ou de madeira, a couraça protegia membros vitais do corpo humano, sobretudo o coração. Seu papel era dificultar ao máximo que um oponente conseguisse ferir um soldado mortalmente. Eu lembrei de uma coisa aqui agora. A guerra do Vietnã, eu não sei se você sabe disso, na guerra do Vietnã, pelo americano ser muito patriota, a ordem da liderança da alta escala dos vietnamitas não era matar o soldado, era ferido. Sabe por quê? Porque se eu matasse o Mateus, era um homem a menos. Se eu ferisse o Mateus, ele ia ter 2 ou 3 que iam ter que carregar ele, para ele não ficar no campo de batalha. Então, melhor do que matá-lo era feri-lo, porque eu tirava mais gente no campo de batalha. Essa foi uma estratégia. Sabia disso? Sabia disso, Luciano? Sabia dessa história? Talvez tenha gente sendo ferida. Talvez o inimigo tenha ferido alguém aqui. Talvez o inimigo tenha ferido pessoas que deveriam estar na frente de batalha. Mas porque você está ferido,
os soldados de guerra vão ter que socorrer você, de vez de socorrer, de vez de atacar lá fora. Como uma coraça, a justiça de Deus protege áreas da nossa vida que são muito importantes, frágeis. Ter o coração protegido de sentimentos que podem abater você. E é interessante, irmão, que quando você começa a estudar isso aqui, você vai entender que uma alma ferida, um coração aflito, é péssimo. Te para, te bloqueia, deixa você inerte, inútil. Por isso é entender a importância do capacete, porque seu coração vai ser alvejado. Porque se você não tiver guardado, não é guarnecido, você vai ser um alvo fácil. Podemos e devemos vestir a couraça da justiça, refletindo na justiça de duas formas. Couraça da justiça. A gente vive num mundo de muita injustiça. Por esse motivo, por muitas vezes nós somos levados a aplicar a nossa própria justiça. Ah, é? Fez isso comigo? Tu vai ver. Compreender e entender a couraça da justiça nos permitirá mudar ações e condutas onde só nos beneficiará se compreendermos como isso funciona. Primeira coisa que eu preciso entender: a justiça recebida tem a ver com a justificação que recebemos sem ter função nenhuma de Deus. Olha o que vai falar Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado. Então ele está falando de justiça. Quem aplica juízo é um juiz. Ser justificado é ter a paga de algo que eu não posso resolver. Jesus morre na cruz e eu passo a ser justificado por algo que eu não conseguiria pagar. E ele vai dizer, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então está todo mundo condenado. Mas o texto não acabou, ele tem uma livro. Ele vai dizer assim, porque o justo viverá pela fé. Você vê que no mesmo texto ele fala de ser justificado, ele fala de justiça, mas ele fala também daquele que foi alcançado pela justiça e agora vive um procedimento de justo. Você está conseguindo entender? A couraça da justiça, ela tem dois lados. Ela tem o lado de ser justificado, de receber a permissão de viver revestido da justiça de Deus. Mas não me dá o direito de aplicar a minha justiça porque sou de Deus. Você está conseguindo entender? Ah, pastor, eu vou descer na cruz 2 minutinhos, que ela vai ver quem eu sou. Tem gente rindo. Eu não vou descendo da cruz. Ou levantando a tampa do caixão. Bota o pé na tampa. E diz para ele assim, tu morreu. A justificação foi nele, não em mim. Fica aí, filho. Fomos justificados em Cristo. Sem nenhum mérito. Eu sou tão bom. Eu sou tão bom. Não faço nada de errado.
Não, irmão. Não é por você, é por sua causa. É a graça. É o favor imerecido. É o amor, é a graça, é a misericórdia estabelecida por Deus através do Filho. Essa é a justificação. Essa é a paga. Foi por isso que eu e você fomos justificados pelo santificado de Cristo. Não é porque eu faço ou eu deixo de fazer. Mas existe as condicionais para essa coraça estar sendo funcional em mim e em você. Nós precisamos ter fé. Não é uma fé natural. É uma compreensão de algo sobrenatural. Que vai levar você a entender que a tua luta não é contra a carne nem contra a sangue. Mas as tuas atitudes no campo natural precisam ser revistas e olhadas como algo sobrenatural. Porque senão, irmão, você vai estabelecer a tua justiça. Eu imagino que quando você vai aplicar a tua justiça, a coraça cai. Porque você abriu a mão da justiça dele para ir se defender, você acha que vai ser. Justiça é estabelecida por um juiz. Se utilizar da coraça da justiça é compreender que quando deveríamos ser condenados, fomos perdoados e justificados no Filho. Logo, se utilizar desta justiça, me levará a renunciar a qualquer ação de justiça pessoal e sim a viver a aplicabilidade de ser justo em Cristo. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu posso afirmar para você, toda vez que você abrir mão da tua justiça e entregar essa pendência para Deus, Ele vai te honrar. Destrua a indiferença ou da justiça própria, crie o desejo de ver e entregar as suas pendências na mão do justo juiz. Sabe qual é o problema de você aplicar a sua justiça? Quando a gente aplica a nossa justiça, a gente pode estar aplicando uma justiça menor do que é necessária ou maior do que é necessária. A justiça de Deus é plena e perfeita. Tem gente querendo fazer justiça e está matando alguém. Ou tem gente tentando fazer justiça e deixando de ser justo à altura. Desenvolva a justiça feita em Deus e gere coragem para lutar pela justiça divina. Existe uma promessa para isso. O Senhor Jesus vai em Mateus 5,6 vai dizer: feliz é, bem-aventurado, feliz é os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro do apartamento que a gente comprou. A gente passou por uma afronta. Fui acusado de algo que eu fiz. Por um problema que aconteceu que não foi culpa minha. Por fim, a dona do apartamento pediu dinheiro para não levar aquilo para juízo. E Deus mandou eu pagar, mesmo eu estando sendo injustiçado. Não foi culpa minha, não tinha nada a ver comigo. Mas Deus disse assim: paga. Eu fui obediente, eu paguei. Paguei e entreguei aquela justiça na mão de Deus. Nos próximos 5 meses, eu ganhei tanto dinheiro. Eu ganhei tanto dinheiro, que eu paguei minhas contas, o que foi chovejando, eu fui guardando na minha conta. Anos depois, muito tempo depois, isso foi em 2005. Quando é que nós compramos
tinha que dar 16 de entrada, não sei o quê, pegar um GPS dela, não sei o que lá. E aí eu fui lá, falei, tem uns 8 mil, 9 mil. Nessa conta que eu deposito dinheiro lá constantemente. Quando eu abri, tinha 24 mil reais. Eu olhei para cima assim, olhei para o computador, fechei o computador e abri de novo. Falei, acho que entrou uma conta errada. Aí quando a conta abriu, estava lá 24 mil. Eu falei, mozinho, dá para comprar um apartamento e ainda sobra. Dava para dar de entrada, tal, tinha parcela, bererê, barará. Ainda sobrou para pagar o documento. Aí ela falou assim, que dinheiro é esse? Aí eu fui levantar o histórico. Era o dinheiro daquele período de 5, 6 meses, fruto da obediência, onde eu não apliquei minha justiça sobre a mulher. Fiz o que Deus mandou e Deus me justificou e me abençoou. Viver a justiça de Deus fartará as suas necessidades. Entenda isso. Abra mão da tua justiça. Livre-se desse mal da sua vida. E passe a viver sobre a necessidade de se revestir disso. Essa utilização do desdobramento, a utilização da couraça da justiça vai além. A couraça da justiça nos leva ao arrependimento. Olha que legal isso. A justiça perfeita de Deus realça as nossas falhas. Quando eu li isso, eu achei formidável, irmão. A luz da verdade de Deus, da justiça de Deus, ela ressalta os nossos defeitos e as nossas falhas. Ela mostra que eu não sou tão justo assim. Ela me apresenta as minhas dificuldades e as minhas falhas. Elas mostram que nós precisamos do perdão de Deus e de sua ajuda para mudarmos o nosso padrão de justiça. A proteção da couraça da justiça nos livra da culpa do pecado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Uma das maiores dificuldades que nós temos, visto no gabinete, dentro do nosso ministério, é a culpa do pecado. É a falta do entendimento da justificação. Pessoas que já foram justificadas, pessoas que já foram perdoadas, mas porque não entenderam que estão sendo revestidas disso, continuam trazendo suas culpas de pecado. Talvez você tenha entrado aqui hoje com um peso sobre sua vida. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que aquele que entende a sua falha, aquele que confessa, aquele que nega aquilo, que se livra daquilo, a palavra de Deus diz que nós somos alcançados pelo amor e pela graça. Nós somos justificados pela verdade de Deus. Você está livre. A couraça da justiça te livra do peso do pecado. É a falta de aceitação total da justificação de Cristo. Ora, Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, então seja justificado. O que não dá é para você viver na prática do pecado, né, irmão? Que é genialidade. É diferente. Jesus justifica todo aquele que se arrepende, porque a justiça de Deus, nós não precisamos viver presos pela culpa dos pecados passados. Se arrependeu, deixou, você foi perdoado, você foi justificado. A Bíblia vai dizer que pelos pecados que cometeram, que cometemos e que cometerão, todos eles. 1 Pedro 2,24 vai dizer assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, e aí vai dizer aqui, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por que você está carregando o pecado dentro da tua bolsa? Você se arrependeu?
E você tem que passar a viver pela justiça plena, a ação soberana de Deus. E o texto vai terminar dizendo que nós somos sarados pelas chagas do corpo dele. A consciência da justiça de Deus nos leva a nos precavermos do pecado. Sabemos que pela justiça de Deus todo pecado tem consequência. E isso nos leva a pensar duas vezes antes de ceder a tentações. Eu vou terminar aqui, irmão. Eu tinha mais um, mas pelo horário eu vou terminar aqui, porque eu continuo semana que vem. A coraça da justiça nos torna espiritualmente fortes. Isso é muito importante. Para viver de acordo com a vontade soberana de Deus, rejeitando o pecado e as mentiras que o diabo tenta colocar na tua vida. Jesus é a nossa justiça. A coraça protege o seu coração. A justiça de Jesus nos protege do pecado. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, Ele apaga a injustiça do pecado do meu e do seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero fazer um coração. Eu vou parar aqui. Eu continuo semana que vem, que a gente tem a ceia ainda. Da importância de resguardar as nossas
mentes, os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que possamos estarmos afivelando com a tua verdade, que possamos estar prendendo a tua justiça sobre nós, para que possamos ser limpos, isentos de justiças pessoais. Nos abençoe e nos dá a sabedoria para continuar essa mensagem, porque precisamos estar preparados para o que há de vir, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, a gente vai servir a Santa Ceia do Senhor.